Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento cumprimentar a todos que estão nos acompanhando com a paz do Senhor Jesus. Mais uma live, mais uma transmissão, mais uma arena jovem, onde eu creio que o Espírito Santo de Deus já se faz presente neste lugar. E eu creio que poderosamente nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Nesta noite eu quero, desde já, neste momento, enquanto você abre a sua Bíblia em Mateus 14, 22, isso mesmo, Mateus capítulo de número 14 e versículo de número 22, obrigado. Eu quero neste momento externar aqui a minha gratidão à vida do pastor Fernandes, à vida da pastora Adriana, pela confiança de nós estarmos aqui nessa noite podendo ministrar a palavra do Senhor. Sabemos do peso, da responsabilidade que é subir num altar tão abençoado como o desta igreja. Então é motivo de muita alegria, sinto-me muito honrado pela oportunidade de poder estar aqui neste altar, ministrando a palavra do Senhor. Também desde já quero agradecer a vida da Sara, que me deu essa oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E também quero agradecer a todos os componentes da Rádio Move Fé, a todos que estão aqui nessa noite trabalhando e servindo na casa do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus quer te revelar algo, porque enquanto eu estava ali sentado observando, enquanto havia a abertura, enquanto havia os louvores, enquanto estava sendo ministrados os dízimos e as ofertas, eu já pude sentir a presença do Espírito Santo, eu já pude sentir a glória, e eu já pude sentir que Deus está neste lugar, e que Deus está na tua casa através dessa live. Que você possa compartilhar, que você possa divulgar, que você possa estar compartilhando esta live, porque eu creio que nessa noite Deus tem renovo para a tua casa, Deus tem renovo para a tua vida, Deus tem renovo para a tua família. Eu creio que todos vocês já deram tempo de abrir a sua Bíblia em Mateus 14, 22, que tem por título, Jesus anda por cima do mar. E enquanto eu estava estudando, lendo esta palavra, o Senhor colocou um tema no meu coração, que diz assim: Jesus está no controle de todas as situações. E é interessante porque o próprio título já diz: Jesus anda por cima do mar. Esse título já é interessante, mas nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Interessante que aqui nós já podemos observar uma palavra importante, e é algo que eu quero enfatizar nessa noite. Aqui no versículo que nós lemos, no número 22, ele diz que ele deu uma ordem aos seus discípulos, e logo após ele disse: vai, porque enquanto vocês vão, eu estou despedindo a multidão. Interessante porque multidão na Bíblia é uma referência muito importante, ainda mais quando se fala de Jesus. Porque é interessante que todas as vezes que a palavra multidão aparece, Jesus está no meio. Sabe por que eu estou te dizendo isso nessa noite? É porque aonde há multidão, Jesus está. E aonde Jesus está, há milagre, a transformação, a cura, a libertação. Mas Abner, prova isso para mim na Bíblia. Eu provo. O livro de Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 25 vai nos trazer a história de uma mulher do fluxo de sangue. Essa mulher há 12 anos padecia de uma doença. Há 12 anos essa mulher sofria de uma enfermidade, mas a Bíblia vai nos dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, ela rompeu a multidão e ela tocou na orla dos seus vestidos e ela foi curada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que estão na multidão, eles podem até tentar barrar o teu milagre, pode até tentar parar aquilo que Jesus vai fazer na tua vida, mas nessa noite rompa a multidão e seja curada, seja transformada, seja liberta pelo santo nome de Jesus. Mas o interessante é que a Bíblia ela não para por aí. Se você for olhar um pouco mais para frente em Marcos 10, 46, nós vamos ouvir falar de um cego que por nome Bartimeu, um cego que por título tem no livro de Marcos, Jesus é o cego de Jericó. Interessante que esse cego ouviu também falar de Jesus. Interessante que esse cego também ouviu falar que o mestre curava, que o mestre transformava, que o mestre libertava. Interessante que nós ouvimos falar de Jesus. Muitas das vezes nós ouvimos falar que Jesus cura, que Jesus liberta, mas nós nunca tivemos uma experiência com Deus, nunca tivemos uma experiência com Jesus.
E interessante que aquele cego não podia ver, mas ele ouviu falar. E nessa noite você está ouvindo falar de Jesus. Nessa noite Jesus está falando com você. Ei, entenda a palavra. Ei, já vai compartilhando aí, porque essa palavra eu sei que é para alguém. É para você que está assistindo essa live. E aquele cego ouvindo, ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa noite você está clamando por quem? E nessa noite você está buscando por quem? Você está clamando pelo quê? Pelo teu trabalho? Pelo teu sustento? Ou você está clamando pelo santo nome de Jesus? Interessante que aquele cego, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, mas uma grande multidão acompanhava Jesus. Eu não saí da palavra, eu estou trazendo para você o que significa a multidão. Interessante, e eu digo e torno a repetir: aonde Jesus está a multidão, mas aonde Jesus está a milagre e a transformação. E aquele cego estava diante daquela multidão, e ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu creio que tu és a cura, então Senhor, cura-me. E Jesus torna a atenção para o clamor daquele homem, e Jesus torna a atenção para aquele cego. O que eu quero te dizer nessa noite, através dessa live poderosa, através dessa live de qualidade, e aí deixa eu te dizer uma coisa: Jesus de Nazaré está pronto para atender o teu clamor. Jesus de Nazaré está pronto para ouvir o teu clamor. Ei, eu vou repetir para você, dar um glória aí na sua casa. Jesus de Nazaré está atento para ouvir o teu clamor nesta noite. Então você que está na tua casa, você que está acompanhando essa live, abre a tua boca dentro da tua casa e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E interessante que o Senhor ouviu o clamor daquele cego, e Jesus disse: o que tu desejas? Senhor, eu quero ver. Então Jesus disse para aquele cego: vai, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E é uma passagem muito interessante, porque na continuidade do que nós vamos ler, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ele não via, mas ele tinha fé. Ei, você não precisa ver Jesus, você precisa ter fé. Eu sei que você deu um glória aí na sua casa, e eu vou repetir para que você entenda: você não precisa ver Jesus, você precisa tocar em Jesus, você precisa clamar por Jesus nesta noite. E eu sei que você está na sua casa clamando pela presença de Jesus. Então esse é o sentido de multidão. E a multidão, Jesus despediu a multidão. E o versículo de número 23 vai nos dizer: e despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. Jesus se despediu da multidão. Jesus se despediu dos discípulos e foi para o monte orar, mas ele foi sozinho. Interessante essa palavra sozinho, porque Jesus tinha 12 discípulos ao seu redor. Jesus era raro quando ele ficava sozinho, mas tem coisas na vida que nós precisamos passar sozinhos. Tem coisas na vida que nós não temos que ter uma multidão ao nosso derredor. Nós não precisamos ter 12 discípulos ao nosso derredor. Nós precisamos passar sozinhos. Interessante que Jesus subiu ao monte. Interessante a palavra monte. Interessante a Bíblia enfatizar monte, porque a Bíblia é um livro que é a boca de Deus falando com o homem. E se está na Bíblia é porque é importante. Interessante, no Salmo 121 vai nos dizer: elevo meus olhos ao monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei, Jesus foi buscar em quem? Foi buscar naquele que pode resolver. Jesus foi buscar em quem? Naquele que pode resolver o teu problema. Não é o teu trabalho, não é médico. O que te cura, o que te salva, o que te liberta é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. Somente Ele pode nos curar, somente Ele pode nos libertar, somente Ele pode nos salvar. Somente Jesus Cristo de Nazaré.
Jesus estava só. Jesus estava só. E estava no monte, orando, buscando pela presença de Jesus, buscando pela presença de Deus. O que eu quero te dizer nessa noite: existem provas que é só você e Deus e mais ninguém. Existem provas que você vai ter que enfrentar sozinho. Existem situações na sua vida que você olha para a direita, olha para a esquerda e você se vê sozinho. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Salmo 91 vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: pode cair 1000 à sua esquerda, 10.000 à tua direita, mas quem te protege nunca dorme. Quem te guarda é Jesus Cristo de Nazaré. Quem te guarda é o leão da tribo de Judá. Quem te guarda é a raiz de Davi. Quem te guarda é o Emanuel, é o Messias, é o escolhido entre milhares, é Ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus quem te guarda, é Jesus quem te abençoa, é Jesus quem te livra. E o versículo de número 24 vai nos dizer: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus pediu para que seus discípulos seguissem ao mar, para outra banda. E interessante que enquanto Jesus orava, os discípulos estavam remando, os discípulos estavam trabalhando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: é na pandemia que nós vamos conhecer os verdadeiros adoradores, aqueles que vão remar contra a maré, aqueles que vão remar contra o pecado, aqueles que vão remar contra a iniquidade, aqueles que vão remar diante as enfermidades. Só os verdadeiros discípulos do Senhor vão se colocar na posição de servo. Eles estavam remando enquanto Jesus orava, eles estavam remando enquanto Jesus buscava. E interessante que a Bíblia vai nos dizer que eles estavam no mar. O que significa o mar, Abner? O mar significa o mundo. O mar significa as coisas que te afastam de Deus. O mar significa aquilo que quer destruir os teus sonhos. O mar significa aquilo que quer te parar. Você que está assistindo essa live, o mar quer te parar, o mar quer te impedir de chegar ao teu objetivo. Mas não se esqueça que Jesus de Nazaré está no monte. Jesus de Nazaré está no monte orando, clamando, orando, intercedendo por você. E o interessante que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele desceu no inferno, arrancou do inimigo a chave da morte e nos trouxe vitória, e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus está contigo, Jesus está no teu barco. Mas nós começamos a olhar para o mar, nós começamos a fracassar. E o versículo de número 24 diz que açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você rema, você rema, você rema, você rema, e vem o vento, e vem o mar, e vem tudo ao contrário para a tua vida. E vem tudo para fazer você parar. E vem tudo para fazer você desistir. E vem tudo para fazer você parar e desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus de Nazaré está no monte orando pela tua vida, orando pela tua família, orando pela tua casa. E o versículo de número 25 vai nos dizer: Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Ei, mas espera aí, Abner, você acabou de me dizer que o mar estava bravo, que o mar estava furioso, e os discípulos estavam remando, 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 e eles não estavam conseguindo. E você agora está lendo para mim que Jesus estava andando sobre o mar. Entenda o sentido da palavra.
O mar simboliza o mundo, mas Jesus, Ele anda por cima do mar, porque Ele é o dono da vida, é Ele quem faz, Ele é o grande eu sou, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que ressuscitou, Ele é aquele que desceu no inferno, arrancou a chave da mão do inimigo e nos trouxe vitória. Ei, Jesus de Nazaré está andando sobre o mar para te trazer vitória, para te trazer bênção, para te trazer guarida, para te trazer fortaleza, para te fazer vencer nessa noite. Jesus está caminhando sobre o mar, Jesus está caminhando sobre o mundo, porque Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós vencereis também. Mas muitas das vezes nós nos deixamos abater pelo mar, nós nos deixamos abater por pandemia, nós nos deixamos abater por quarentena, por tristezas de sentimento, por frustrações no trabalho, no namoro, em tudo. Nós deixamos com que o inimigo trabalhe nessa situação. Mas Jesus está andando por cima do mar para te trazer vitória, para te trazer bênção, para te trazer guarida, para te trazer a glória do Senhor. Se você está entendendo essa palavra aí, manifeste-se através dessa live, glorificando, exaltando, adorando, vai compartilhando aí, porque Jesus está falando através dessa live. Jesus está aqui nesta noite, Jesus está aí na tua casa, porque o Senhor é onipresente. Enquanto Ele está abençoando a gente aqui, Ele está te honrando aí. Eu posso ver 5 pessoas que estão sendo abençoadas pelo Senhor agora. Se é você, levanta a sua mão e receba. Receba do Senhor essa palavra. E o versículo de número 26 vai nos dizer: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porque o refúgio do ser humano é se amedrontar. Porque nós olhamos o problema e nós achamos que resolvendo esse problema é fugir dele. Porque nós olhamos uma dificuldade e o nosso instinto é correr dessa dificuldade. Nós vemos a prova, mas nós não queremos passar pela prova. Nós vemos a dificuldade, mas nós não queremos passar pela dificuldade. Abner, prova isso na Bíblia, eu provo. Se você estiver com a sua Bíblia e você ler depois, Ezequiel 37, vai nos dizer que o Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Não foi Ezequiel que escolheu estar no vale, foi o Espírito que o levou para o vale. Entenda o sentido da palavra. Ei, o Senhor te leva para o vale, mas o Senhor te tira do vale. A palavra do Senhor vai nos dizer que em nenhum momento a mão do Senhor deixou Ezequiel sozinha. Ei, sozinho, ei, entenda. Se o Senhor te leva para o vale, as mãos deles estão estendidas para você, e Ele te leva, e Ele te guarda, e Ele te livra de todo mal. Vai passando pelo vale dando glória, vai passando pela dificuldade dando glória, vai passando pelo marato dando glória. Vai dando glória aí, vai exaltando o nome do Senhor aí. E eles ficaram com medo, ficaram amedrontados, como Elias um dia ficou amedrontado, como um dia os discípulos ficaram amedrontados. Nós também passamos por momentos de medo, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o grande eu sou está com você. O grande eu sou, Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua Yamashia, está andando sobre as águas para te trazer vitória, para te trazer cura, para te trazer libertação. Ei, vai glorificando aí na sua casa, vai exaltando o santo nome do Senhor. Jesus de Nazaré está andando sobre o mar para te trazer a vitória. Oh, glória! Eu já posso sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Eu já posso sentir que Deus está falando com você através dessa palavra. E o versículo de número 27 vai nos dizer: Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, porque eu sou, não temais.
Ei, Jesus está te dizendo: tem de bom ânimo, essa quarentena vai passar, essa pandemia vai passar, esse desemprego vai passar, esse sentimento que você está frustrado vai passar. Ei, eis que estou à porta e bato, e aquele que recebe a mim, recebe ao Pai, recebe ao Filho, recebe o Espírito Santo. Ei, tem de bom ânimo, não temais, porque eu sou o dono da vida, eu sou. Se você não está na sua casa glorificando, está perdendo a oportunidade de dar glória, está perdendo a oportunidade de receber a bênção. Eu creio que o Senhor Jesus está na tua casa. Eu creio que o Senhor Jesus está na tua vida. Eu creio que o Senhor Jesus está na tua família. Eu creio que o Senhor Jesus está no teu trabalho. Eu creio que o Senhor está te visitando aí agora. E o versículo de número 28 vai nos introduzir Pedro na história. Vai introduzir Pedro na história. Irmão Abner, quem é Pedro? Simão, antes de se tornar Pedro, era um pescador. Nasceu na cidade de Betsaida, perto de Jerusalém. Ele era casado, mas a Bíblia não relata que ele era casado. O livro de Lucas, capítulo 4, vai nos dizer que o Senhor Jesus curou a sua sogra. Então ele era casado. Interessante que Simão, antes de se tornar Pedro, era um pescador. Simão era um homem que era impulsivo. Ele era um grande líder, mas ele tinha muitos defeitos. Interessante que o Senhor Jesus ganhou a vida de Simão. E quando Jesus ganha a vida de Simão, ele troca o seu nome de Simão para Pedro. E Pedro significa rocha, significa pedra. E Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Mas Abner, por que você está me explicando isso? Para que você entenda o que o Senhor Jesus quer falar para você, o que o Senhor Jesus quer trazer para a tua vida, para a tua família e para a tua casa. E a Bíblia vai nos introduzir no versículo de número 28 do capítulo 14, Pedro, um homem impulsivo, um homem que não agia pela razão, mas sim pela emoção, um homem que não ligava para as consequências, mas agia por aquilo que ele sentia. Engraçado que Pedro, a Bíblia nos relata que era um dos discípulos mais próximos de Jesus, era um dos discípulos que mais estava perto de Jesus, porque Pedro pôde presenciar, como nosso irmão Guilherme disse aqui nos dízimos, nas ofertas, ele presenciou a pesca maravilhosa, ele presenciou a multiplicação dos peixes e dos pães, presenciou o Jesus do Getsemane, presenciou tantas situações, tantos casos. Em Mateus 16 vai nos dizer que Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem que sou? E alguns dizem que tu és a encarnação de João Batista. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: e vocês, quem eu sou? Pedro se levanta e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Interessante que Pedro, ele sempre teve um posicionamento de liderança, mas Pedro tinha defeitos. Pedro tinha seus erros, suas falhas, suas manias. Jesus, quando está para ser preso, aqueles soldados do exército chegaram para prender Jesus, e Pedro sacou da espada e cortou a orelha de um dos soldados. Pedro agia pela emoção, não pela razão. E aqui no versículo 28 vai nos dizer: e respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha que palavra forte, meus irmãos. Olha que palavra forte, você que está nos acompanhando pela live. Olha o que Pedro disse para Jesus. Olha o que Pedro indagou para Jesus: Senhor, será que eu posso estar contigo sobre as águas? E o Senhor manda te dizer nessa noite: se prepara, porque eu vou te levar sobre as águas, eu vou te levar sobre o mar alto, eu vou te levar sobre aquilo que te faz sofrer, eu vou te levar sobre aquilo que te faz parar, te faz chorar, porque eu sou, não temais, não temais.
E Jesus respondendo disse, versículo de número 29, vem. Dá um glória aí na sua casa, vai. Dá um glória aí a Deus aí na live. Jesus disse para Pedro, vem. Jesus olha para você nessa noite e diz assim para você, vem. Jesus diz para você, vem. Você que está acompanhando a live, Jesus diz para você assim, ó, vem andar sobre o mar, vem. Vem receber a tua bênção, vem. Vem receber a tua vitória, vem. Vem receber a tua vitória. Continuando a leitura. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro teve a iniciativa e Pedro andou sobre as águas. Eu vou repetir para que você possa entender. Pedro teve a iniciativa e Pedro andou sobre as águas. E o versículo de número 30 vai nos dizer: mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Pedro teve a iniciativa, Pedro andou, mas Pedro começou a afundar. Assim é com muitas das pessoas que estão acompanhando essa live. Você conhece Jesus, você caminha com Jesus, e quando você está caminhando, você quer afundar, você quer parar, você quer largar a mão. Ah, mas é muito difícil ser cristão, mas é muito difícil servir a Deus, porque é só prova, é luta, é só dificuldade. Começou a olhar para o vento, começou a olhar para o mar, e o mundo está aí, fora. O inimigo está ao derredor, bramando como um leão a quem possa tragar. E Pedro começou a afundar. Mas o interessante do versículo de número 30 não é o que Pedro está afundando, mas é o que Pedro vai fazer. Porque o versículo de número 30 na parte B vai nos dizer: e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Você que está perdido no mundo das drogas, você que está perdido na bebida, você que está perdido na prostituição, você que está perdido no adultério, você que está perdido no pecado, ei, deixa eu te dizer uma coisa: começa a clamar por aquele que pode te salvar, começa a clamar por aquele que pode restaurar a tua vida, começa a clamar por aquele que pode restaurar a tua família, o teu trabalho e a tua casa. Pedro começou a clamar por Jesus. Ele estava afundando, mas ele clamou por Jesus. Pedro teve a iniciativa, Pedro andou sobre as águas, Pedro começou a afundar, mas ele clamou a Jesus dizendo, Senhor, salva-me. Receba essa palavra, receba essa profecia que eu vou te entregar agora. Eu não, o Espírito Santo. Jesus está contigo. Receba o toque do Senhor Jesus agora. Olha o Senhor te levantando pela tua mão direita. Olha o Senhor te livrando do mar alto. Olha o Senhor te livrando do pecado, da morte, da prostituição, das drogas, de tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Olha Jesus chegando na tua casa. Olha Jesus chegando na tua vida. Olha Jesus chegando na tua família. Jesus está chegando. Jesus enfrentou o mar alto. Jesus está chegando. E o versículo de número 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A fé, como eu disse, é o firme fundamento das coisas que não se vê. É difícil ter fé numa pandemia. É difícil ter fé numa quarentena. É difícil ter fé distante da igreja. É difícil ter fé quando não está presente com os irmãos. Mas é nessa hora que nós vamos ver os verdadeiros adoradores. Eu vi um pregador, um pastor dizendo: o inimigo, ele achou que ele ia fechar as igrejas e ia acabar com tudo. Mas o interessante é que ele está muito enganado.
Porque em cada casa abriu uma nova igreja. Sabe por quê? Porque o inimigo acha que a igreja é um templo, mas nós somos a verdadeira igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja santificada, adornada, que clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a verdadeira igreja. Não é pandemia, não é coronavírus, não é câncer, não é dengue, não é nada que vai parar a nossa adoração, não é nada que vai parar o nosso clamor, não é nada. Jesus, Jesus, salva-me, Senhor, eu estou afundando. Jesus, eu estou afundando, mas eu posso ver a tua mão estendendo, eu posso ver a tua mão me pegando pela mão direita e me erguendo e me salvando. Eu posso ver. Veja aí na tua casa, veja Jesus te salvando, veja Jesus te livrando, veja Jesus guardando a tua casa, a tua família, veja o Senhor te guardando. E o versículo de número 32 vai nos dizer: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Porque Jesus, quando Ele chega, Jesus, quando Ele liberta, Jesus, quando Ele salva, Ele traz cura, Ele traz milagre, Ele traz mansidão, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz a presença dEle. E a Bíblia vai nos dizer que até a tristeza pula de alegria na presença de Deus. Jesus acalmou o vento. Jesus hoje acalma o vento da tua vida. Eu vou repetir para que você possa glorificar aí através dessa live. Jesus acalma o vento da tua vida. Jesus acalma o vento da tua trajetória. Jesus, Ele apaga o teu passado. O teu passado esquece. Hoje Jesus escreve uma nova história. Jesus hoje te pega pela mão direita e diz: filho, aquilo que você passou no passado hoje não importa, mas hoje eu te coloco um anel, hoje eu te coloco novas vestes, hoje eu coloco uma sandália nos teus pés, hoje eu mato um cordeiro por você, filho. Hoje eu sou o seu Deus, hoje eu sou o grande, eu sou da tua casa, da tua família, da tua vida. E o versículo de número 33 para nós encerrarmos: então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Pedro reconheceu em Mateus 16, e agora em Mateus 16, e agora em Mateus 15, 14, as pessoas também dizem: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O tema dessa palavra é: o Senhor Jesus está no controle. Pode se erguer o mar alto contra a tua vida, pode se erguer uma grande multidão contra a tua casa, pode se erguer os ventos e os mares contra ti, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré está andando sobre as águas, e hoje Ele traz vitória para a tua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família. Você que está acompanhando essa live, você que está compartilhando essa live, você que está aí junto comigo, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite a tua palavra foi ministrada. Senhor Jesus, nessa noite nós adoramos, bendizemos e clamamos que tu és o nosso Salvador, que tu és o grande eu sou. Sabemos, Pai, que o mar vem contra nós, que o vento vem para tentar nos parar. Nós estamos no barco remando, 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 mas vem os ventos para nos parar. Mas o Senhor está nos montes orando e clamando por nós. Mas o Senhor desce do monte, vai até o mar e nos salva, e nos faz andar sobre as águas. Senhor, nesta noite eu oro e determino uma palavra de bênção para os teus filhos. Senhor, visita cada um deles. Senhor, restaura a vida de cada um deles. Senhor, que nós possamos ter atitudes, Pai, como Pedro tinha.
Que nós possamos, Pai, nos posicionar e levantar dizendo: Senhor, me faz andar sobre as águas, me faz andar sobre os meus problemas, me faz andar sobre a depressão, me faz andar sobre o coronavírus, me faz andar sobre o câncer, sobre tudo aquilo que vem para assolar este mundo. Senhor, porque Tu és a cura, porque Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová Nissi, Tu és o grande eu sou. Senhor, nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos adorar e bendizer o santo nome do Senhor nessa noite.